Esse é um tema que talvez a gente enfrenta em algum momento na nossa vida, a vergonha. Talvez você não tenha pensado profundamente sobre isso, mas a vergonha ela afeta a forma como a gente se vê e como a gente interage com o mundo. Talvez você já se pegou lembrando de um momento embaraçoso, um erro, sentiu vontade, aquela vontade louca de desaparecer. Talvez você tenha dito algo errado, cometido um erro no trabalho, enviado uma mensagem, foi ignorado. Esse sentimento desconfortável é a vergonha, que é uma mistura de constrangimento, dor, isolamento, que nos faz acreditar que tem algo errado com a gente. O que é a vergonha? A vergonha é uma emoção muito profunda e dolorosa, e ela surge quando a gente acredita que não somos bons o suficiente, que tem algo muito errado em nós. É como se esses erros definissem de uma forma permanente quem nós somos, impedindo que a gente seja aceito ou que a gente pertença a um grupo. Na maioria das vezes, a vergonha ela aparece nos momentos em que a gente está buscando empatia, está buscando compaixão e a gente acaba enfrentando a rejeição. E essa rejeição ela pode vir dos outros ou até de nós mesmos como somos muito críticos com nós mesmos. Por exemplo, imagina você compartilhar algo pessoal e vulnerável com alguém, esperando o apoio. Em vez disso, você recebe críticas ou é ignorado. Essa falta de empatia e de compreensão faz com que a vergonha se intensifique. A solução para a vergonha é a empatia. Então aqui entra a chave para lidar com a vergonha, a empatia. A empatia ela é um dos antídotos mais poderosos contra esse sentimento. Quando alguém nos ouve sem julgar ou nos diz, eu entendo o que você está passando, isso imediatamente faz com que a vergonha ela perca força. A empatia cria uma conexão entre as pessoas, ela nos ajuda a ver que não estamos sozinhos nessas experiências e que todos, em algum momento, enfrentamos a vergonha. E para praticar a empatia é preciso estar presente, ouvir sem julgar, tentar entender a perspectiva da outra pessoa. Da mesma forma que é importante que a gente ofereça essa empatia aos outros quando eles estiverem passando por situações difíceis. Porque, no fim, todos nós precisamos ser vistos, ouvidos com compreensão, especialmente quando estamos vulneráveis. E como que a gente reconhece a vergonha? Um ponto importante para lidar com a vergonha é reconhecê-la quando ela acontece. E muitas vezes a gente não percebe quando a gente está envergonhado. Simplesmente a gente sente um desconforto, uma tristeza ou a gente se isola. Mas quando a gente aprende a identificar os sinais da vergonha, a gente pode lidar melhor, de uma maneira mais eficaz. E a vergonha ela pode se manifestar de algumas formas. Algumas pessoas sentem uma boca seca, outras ficam vermelhas, algumas tremem ou sentem o corpo paralisar. Esses sinais físicos são importantes, pois eles indicam que estamos sendo dominados pela vergonha. E reconhecer esses sinais é o primeiro passo. O próximo é entender que por trás desse sentimento, quais são as situações que desencadeiam a vergonha em você. E muitas vezes esses gatilhos eles estão ligados às experiências passadas, como críticas que a gente recebeu lá atrás, ou expectativas que sentimos que precisamos cumprir. Outro conceito fundamental para lidar com a vergonha é a consciência crítica. Ela nos ajuda a ver a vergonha de uma outra perspectiva muito mais ampla, que a gente vai entendendo as causas sociais, culturais que tem por trás dela. Muitas vezes a vergonha ela está ligada a padrões que a sociedade coloca e impõe sobre nós. Por exemplo, sentimos vergonha em relação ao nosso corpo, à nossa aparência, ao nosso desempenho no trabalho, mas se a gente olha mais de perto, a gente vai ver que essas expectativas vêm de fora, da mídia, das normas sociais e são muitas vezes irreais. Então, a consciência crítica, ela nos permite dar um passo para trás, perceber que esses padrões são fabricados e muitas vezes inatingíveis, inalcançáveis. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil lidar com a vergonha, porque a gente percebe que a gente não está sozinho nesses sentimentos. Tem muitas outras pessoas também se sentindo assim, porque a sociedade, ela impõe essa expectativa a todos nós. Quando estamos envergonhados, a tendência é fechar e nos afastar das outras pessoas, mas na verdade a cura dessa vergonha, ela está exatamente em fazer o oposto,
nos conectar com outras pessoas. Formar e manter relacionamentos saudáveis é uma das formas mais poderosas de aumentar a nossa autoestima e diminuir a vergonha. Quando a gente compartilha as nossas experiências com pessoas de confiança, a gente percebe que elas também enfrentam desafios semelhantes. Isso vai reduzindo a sensação de isolamento e nos ajuda a entender que não somos tão diferentes dos outros. E essa conexão com as outras pessoas, ela nos fortalece. Quando a gente compartilha as nossas histórias, as nossas vulnerabilidades, a gente cria laços mais fortes e a gente se sente mais apoiado. Um grande fator que alimenta a vergonha é a busca pela perfeição. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser perfeito, seja na aparência, no trabalho, nas relações. Só que essa busca constante pela perfeição é uma armadilha. A verdade é que a perfeição ela não existe. As imagens perfeitas que a gente vê na mídia, que a gente vê no Instagram, são irreais, construídas, polidas para parecerem inalcançáveis. E quando a gente tenta viver de acordo com esses padrões impossíveis, nos sentimos envergonhados porque a gente não consegue atingir. Então, o caminho para superar a vergonha, essa vergonha da perfeição, é abraçar a vulnerabilidade, aceitar as nossas imperfeições, reconhecer as nossas limitações e ser gentil, gentil com nós mesmos. Isso realmente permite a gente crescer e nos sentir completos. Muitas vezes, quando sentimos vergonha, a nossa reação imediata é a raiva. A raiva ela pode parecer uma solução rápida, uma forma de esconder a vergonha, se proteger da dor. Só que na realidade, a raiva ela só piora a situação. A raiva ela vai desconectar, ela vai nos desconectar das outras pessoas, nos isolando ainda mais, e ela pode nos levar a reagir de maneiras que a gente vai se arrepender depois, prejudicando as nossas relações, os nossos relacionamentos. Então, em vez de esconder a vergonha com a raiva, é importante tentar enfrentá-la diretamente. Isso significa reconhecer quando a gente está envergonhado, falar sobre os nossos sentimentos, buscar apoio daqueles que estão ao nosso redor. Quanto mais somos capazes de falar sobre a nossa vergonha, menos poder ela tem sobre nós. Todos nós experimentamos vergonha e vamos continuar a enfrentar a vergonha ao longo da nossa vida. Em vez de fugir dessa emoção, então é importante aprender a reconhecê-la, lidar com ela de uma maneira saudável. A vergonha é poderosa, mas a empatia, a conexão com as outras pessoas, a aceitação das nossas vulnerabilidades são mais fortes. Quando reconhecemos que não estamos sozinhos e que a perfeição é uma ilusão, a gente supera a vergonha, vive com mais autenticidade e compaixão. Você já sentiu paralisado por aquele sentimento de não ser bom o suficiente? Aquele momento em que parece que os seus erros te definem? E se por um instante você pudesse permitir ser gentil com você e entender que todos nós passamos por isso? Como seria, em vez de se esconder, você compartilhasse as suas vulnerabilidades com alguém que já esteve lá?